E aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu recebi uma pergunta ontem pelo Twitter. Eu tô voltando ao Twitter aí, em 2017 quase, né? Se você quiser me seguir lá, é Nidec_RJ. E aí você vai ver lá eu aprendendo a utilizar o Twitter, mas é muito legal que é muito rápido. Recebi uma pergunta lá por ontem pelo Twitter, que é o seguinte. O cara me perguntou o seguinte: é possível eliminar completamente o sotaque? E aí eu respondi com outra pergunta, porque por que não? Às vezes a melhor resposta é uma outra pergunta. Mas e precisa? Por que você quer eliminar completamente o sotaque? Qual é a utilidade que você tem em eliminar completamente o sotaque? E aí ele não respondeu, porque acho que foi o suficiente. Mas assim, aí eu complementei, né? Eu falo, não complementei dessa forma, mas eu tô aqui explicando porque são somente 140 caracteres. Mas eu falei assim, não há necessidade, não tem problema em você ter sotaque. Mas eu lembro uma vez, algum tempo atrás, que alguém me perguntou assim, tem como? Me fez a mesma pergunta, essa é uma pergunta um pouco recorrente. Tem como eliminar completamente o sotaque? E aí a pessoa complementou uma vez e falou, por quê? Porque eu queria soar igual um nativo. Eu queria conseguir enganar os americanos, eu queria me passar por um americano, já escutei isso. Eu queria me passar por um americano, não deixar esse tipo de dúvida. Mas aí eu lembro que eu falei, mas escuta, calma aí, a sua preocupação então aqui estudando inglês comigo é que você quer se passar por um americano? Né? Que crise de identidade é essa? Isso me lembra, desculpe aí quem tem, mas isso me lembra aquela pessoa que o tataravô era italiano ou alemão ou qualquer nacionalidade, aí a pessoa vai lá, faz um processo burocrático, não sei o que, e tira um passaporte de uma nacionalidade que, na verdade, vamos ser francos, não tem nada a ver com ela. Né? Porque, sei lá, já passou 3/4 gerações, igual o meu sobrenome, que acontece de ser Nidec, mas porque o meu bisavô se chamava Nidec e veio aqui para uma cidadezinha e teve uma porrada de filho e tal, assim, então é quase que um mero acidente que o meu sobrenome é esse, que eu gosto, acho bonito e tal, mas assim, é quase que um mero acidente. Né? Então, isso aí, desculpa falar dessa maneira, mas me parece muito mais uma coisa de vira-lata, de crise de identidade. Vira-lata no seguinte, a pessoa tá preocupada, nossa, mas eu sou brasileiro, mas não me sinto confortável sendo brasileiro. Você é brasileiro, porra. E aí, aceita que dói menos. E, inclusive, nós somos E desculpa, tá indo direto nesse ponto pessoal e não ficando no tecnicismo da linguagem, mas às vezes é necessário, porque a questão aqui eu vejo que é muito mais psicológica, humana, de identidade, de indivíduo, né? No sentido de não se dividir de indivíduo, não tem divisão, de saber quem você é de maneira íntegra, do que questionar as peculiaridades e a parte técnica do idioma. Eu acho que não é isso que resolveria o problema, ou não é isso que deveria ser falado aqui, sendo bem franco. Né? Eu poderia fingir, fazer uma análise antropológica e tal, mas não é esse o ponto. Pra mim isso aí é crise de identidade. É a pessoa que não aceita bem de onde ela vem. Aí fica aquele tipo de gente chata pra cacete, que vai ficar, porque o brasileiro é assim, porque o brasileiro não tem jeito. O brasileiro não tem educação. Sabe como é que é? O brasileiro é corrupto mesmo, o brasileiro não respeita o brasileiro. Escuta, mas você é suíço? Você não é brasileiro, não? Você fica falando do brasileiro em terceira pessoa, como se você não fosse brasileiro, né? Então, inclua-se. Ou muda pra lá, vai para os Estados Unidos, ou vai pro Canadá, ou vai pra Suíça, e é ótimo. Mas, assim, é muito chato, sendo bem franco, né? Sem politicamente correto nem nada, é muito chato a pessoa que quer se mudar. Já tive alunos, conhecidos, amigos, assim, não foi um ou dois não, foram muitos. É muito chato quando a pessoa tá vivendo no Brasil e fica criticando o Brasil, ou ainda, eu acho que é mais chato ainda, sujeito tipo Albertinho Gásio, que eu até acho engraçado da maneira tão franca e transparente que ele é, mas o cara que tem um canal aqui no YouTube, que ele mora lá nos Estados Unidos, e ele faz vídeo criticando o Brasil, falando mal da política brasileira, etc, etc. Tudo bem, é legítimo, mas é um pé no saco, né? É uma puta crise de identidade. Então, assim, voltando, a questão aqui é o seguinte, aceite se você é brasileiro e tal, se quiser morar lá, ótimo, mas a pessoa, é muito comum também, eu já vi isso, né? Esse vídeo vai ser isso, vai ser um desabafo. É muito comum a pessoa também se mudar pro Canadá, ou pra Londres, ou pra puta que o pariu, e achar que o fato da mudança dela sair de um lugar para o outro vai resolver todos os problemas dela. E o problema é que você vai junto,
né? Eu acredito que a vida é você que faz e não a localidade que você está. A vida é você que faz, você vai, né? Você vai ajeitar a sua casa, ajeitar o seu trabalho, ter um trabalho que você goste e tal, e aí você vai ajeitando aos poucos a vida, que não é fácil pra ninguém, né? Mas aí tem gente, aí também, às vezes, eu vi muito isso, trabalhando lá fora e tal, a mentalidade de imigrante, né? Enfim, eu queria dizer também que eu não sou contra a pessoa se mudar pra lá, pra cá, não. Eu sou contra a pessoa encher o saco dos outros e falar, a pessoa que é brasileiro, falar do brasileiro na terceira pessoa. Isso me irrita. Porque se você for falar do Brasil, fala nós brasileiros ou tal, né? Mas não fica nessa coisa crítica demais, como se... Porque é o seguinte, é muito comum a pessoa mora num bairro assim, bem no subúrbio, num lugar assim que não tem, sei lá, saneamento básico, é uma coisa bem difícil de se morar, né? E aí vai lá, pega um pacote CVC, passa 3 dias e 3 noites ali em Nova York, aí vai lá no Central Park, aí vê tudo lindo, aí vai no Starbucks, toma um cappuccino, vai naquela loja de R$1,99 e compra umas coisas e tal, vai no Chinatown, aí compra uma camiseta por $2, aí volta, passou 3 dias, 3 noites em Nova York, sabe aqueles pacotes? Aí volta falando, nossa, Nova York é maravilhoso, porque os Estados Unidos, não sei o quê, porque o americano, porque a cultura americana, porque lá é tudo limpo, porque tudo lá é tudo incrível, porque o metrô lá funciona, porque... Aí depois volta aqui pro Brasil, pra um bairro que não é o melhor bairro que ela tá morando. Aí, entendeu? Aí você pega, é sempre a comparação, repare, é sempre o melhor de lá com o pior daqui. Ele nunca vai comparar o Central Park com a Avenida Atlântica, nunca vai comparar Manhattan com Leblon, ou enfim, sei lá, nunca é o melhor com o melhor no sentido de turístico, de glamour, de atenção da mídia, esse tipo de coisa. Não, é sempre comparar, né? E nunca é uma comparação também, o contrário nunca existe, pode reparar, nunca vai pegar uma praia aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, nunca vai pegar, sei lá, a Avenida Atlântica e comparar, sei lá, com Bronx, ou com, sei lá, o interior de Ohio, ou do Ohio que o par tá lá nos Estados Unidos. Nunca é essa comparação. É sempre o melhor de lá com o pior daqui. É normalmente isso que eu vejo. Então, a questão toda é o seguinte, para com essa crise de identidade e tal. Me lembra um humorista americano, né, radio personality, um cara que tá no rádio. E assim, a questão, voltando, não tem nada, é ótimo, a pessoa mora lá, vai pra cá, não sei o que, quer morar. A questão toda é isso, fica falando brasileiro em terceira pessoa, não sei o que, quer eliminar completamente o brasileiro pra quê? Pra fingir que é americano? Pra fingir uma coisa que você não é? Isso também não quer dizer, fazendo uma ressalva, não quer dizer que você não deva melhorar o inglês sempre. Não quer dizer que você não deva trabalhar no seu sotaque sempre. Você sempre deve melhorar e sempre ficar o mais próximo possível da pronúncia correta. Mas a pronúncia correta não quer dizer que a ideia seja de você se passar por um americano. Não é essa a ideia. Ou por um inglês, ou sei lá, ou da nacionalidade que você esteja procurando estudar no idioma alvo. Me lembra esse cara, o Adam Carolla, que ele fala, ele é uma personalidade do rádio, ele faz humor e tal, e ele falou uma coisa, ele fala que ele tem muita dificuldade, ele sacaneia todo mundo e tal, mas ele fala, eu tenho muita dificuldade de sacanear ou falar mal do Arnold Schwarzenegger, porque ele tem um sotaque, ele mora lá desde os 19 anos, mas ele não perdeu o sotaque austríaco dele. E aí todo mundo sacaneia ele, fica aumentando, imitando, listen to me, ok, que ele tem um jeito meio assim de falar. Ele fala, olha, eu tenho muita dificuldade de sacanear o Arnold Schwarzenegger. Por quê? O único motivo que ele tem esse sotaque é porque ele fala um idioma que eu não falo, que é o alemão. Então veja que incrível. Se você tem um sotaque falando inglês, ou francês, ou espanhol, ou qualquer outro idioma, o único motivo que você tem por esse sotaque, o único motivo pelo qual você tem esse sotaque é porque você fala mais um outro idioma. Então, na verdade, a gente tem que mudar essa mentalidade de que a gente tem que se orgulhar do nosso sotaque e não ficar com vergonha dele. Isso aí não tem vantagem nenhuma. A tendência é a pessoa ficar cada vez mais travada, mais tímida, desenvolver menos e como consequência, a pronúncia dela, a tendência é
piorar. Eu já escutei um linguista falando, não me recordo qual, mas foi um grande poliglota, né, que tem vários aí. É legal você pesquisar pessoas que já aprenderam vários idiomas, porque eu acho que elas têm aí, por assim dizer, a faixa preta para falar sobre aquilo, porque o cara já aprendeu, sei lá, 10 idiomas, como Steve Kaufman. Então você tem que respeitar esses caras e ir atrás deles, eu acho. Se a sua ideia é aprender um idioma ou se tornar um poliglota, ou enfim. Mas eu já li e eu concordo que é uma certa burrice você passar a sua vida inteira aperfeiçoando ou tornando de uma maneira perfeita um idioma, quando na verdade você poderia aprender vários e aprender a se comunicar em vários. Eu diria até que assim, é aquela história, quem sabe um idioma não sabe nenhum. Você tem que saber até pelo menos um segundo para ter uma referência, uma questão comparativa, né? E você saber ler livros em outros idiomas e fazer esse tipo de comparação, esse tipo de entendimento que é mais global e menos local. Mas eu diria que realmente é quase que uma burrice você passar a sua vida inteira estudando inglês, por exemplo, quando você poderia aprender o francês, o espanhol, o italiano ou qualquer outro idioma, ou fazer qualquer outra coisa da sua vida também, do que passar a vida inteira estudando um idioma que, cá entre nós, a pessoa passar aí 20 anos estudando inglês é burrice, né? Você pode aí estudar outros idiomas ou outras coisas e eu diria até que você vai se tornar uma pessoa mais inteligente e mais interessante. Eu sou completamente contra essa ideia que a pessoa tem quase que virar um escravo do inglês, tem que ficar a vida inteira estudando, e eu diria até que alguns cursos meio que corroboram com essa ideia, porque você fica lá um tempo enorme e se bobear você nunca sai de lá. Enfim, eu não sei, mas eu tenho essa impressão. Muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.